Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, hoje é 16 de maio de 2022. Estou encasacado aqui porque as temperaturas estão caindo muito em Porto Alegre, região sul, e isso aí deve ser seguido com um prenúncio de algo próximo a um furacão na região sul, especialmente no litoral. Daqui a pouquinho até vou no supermercado comprar umas velas, porque o risco de corte de luz nessas situações sempre é bastante alto. Mas vamos para os nossos assuntos. Hoje, pela segunda semana consecutiva, e espero que isso aí se eternize, nós vamos trabalhar com o quadro O que vem por aí. Mas antes de falar do futuro, os próximos dias, vamos ver o que está acontecendo de relevante com a economia do Brasil e mundial hoje na segunda-feira. Interessante que a CNI divulgou hoje, na sua sondagem industrial, um dado bastante esclarecedor sobre o momento atual e o momento estrutural da economia brasileira. Eles fizeram uma medição da capacidade instalada, que mais ou menos é o quanto a indústria está trabalhando dentro do seu potencial total. E a utilização da capacidade instalada da indústria brasileira, segundo a CNI, foi de 69% entre março e abril. Isso significa o quê, gente? Que pelo menos 31% do maquinário da capacidade produtiva industrial do nosso país está lá paradinha. No curto prazo, a gente não pode dizer que esse resultado é muito negativo, porque na média dos últimos anos, a utilização dessa capacidade instalada aqui no Brasil girou em torno de 68%. Então, é um ponto percentual a mais. Mas, gente, vamos olhar de frente essa questão. Como é que um setor industrial inteiro trabalha com uma média onde 31% do seu potencial produtivo está lá paradinho? Tem alguma coisa errada aí. E podemos apontar sim. Isso é uma questão de longo prazo, não é desse governo, é de vários governos passados. Se a gente começar a pensar na questão de plataformas políticas atualmente, tivemos um problema cambial aqui no Brasil que tornou a nossa moeda muito valorizada durante vários anos, tornando difícil exportar e facilitando importações. Afora outros problemas de decisão de política industrial, tanto ao nível de governo, desde a década de 80, como dos próprios grupos, das próprias associações empresariais, que não raramente buscavam um elevado grau de proteção, como se isso fosse bom para eles. Pessoal, é verdade que o câmbio do Brasil é muito problemático, isso prejudica a indústria. O setor calçadista aqui do Rio Grande do Sul pagou os pecados, o setor de imóveis também pagou os pecados, e em várias outras regiões do país, a questão da instabilidade cambial pega pesado. Mas nós não podemos deixar de criticar aqui também a própria classe empresarial que estruturalmente não buscou inovar, não buscou ser competitiva da maneira mais correta. Historicamente, sempre preferiu um maior protecionismo do que competir com o mercado, e aí a defasagem tecnológica, a defasagem de produtividade, de capacitação, aumenta de uma forma tão grande que, na hora que vai ter que competir com o pessoal lá de fora, a indústria aqui fica capenga. Então, espero que a lição tenha sido aprendida ao longo dessas últimas décadas e tocar a bola para frente. Trabalhar com mais competitividade, evidentemente não querendo ser ingênuo nesse sentido. Se tem um país que protege a sua produção, nós também temos o direito de proteger em alguns segmentos. Não de maneira generalizada, senão todos vão perder. Esse é meu conceito, eu acredito nisso. Uma outra questão que está pegando pesado e vai pegar pesado aqui, especialmente para o setor industrial e para o consumidor ao nível dos preços, é o problemão que está tendo do isolamento social, as políticas de isolamento social da China, especialmente em Hong Kong, Pequim e grandes centros de produção. As encomendas, elas estão atrasando. Essas encomendas de produtos industriais que o Brasil faz e o resto do mundo faz também para a China vão acabar comprometendo a produção interna, e isso pode repercutir sim no nível da produção das fábricas do Brasil nos próximos meses, bem como ao nível de preços. Esse é um fator que pode dar um repique inflacionário, porque está faltando insumos para se produzir o que as pessoas querem comprar.
Essa é uma questão também que hoje nós podemos enxergar que foi um erro global de concentrar grande parte da produção industrial, especialmente de insumos, em um país só. E nessa segunda-feira também é oportuno colocar o dado divulgado a respeito do resultado primário do Tesouro Nacional do Brasil. O país conquistou, de forma geral, incluindo União, estados e municípios, um superávit primário de 4,3 bilhões em março. É um dado positivo, apesar de inferior ao registrado no ano passado, nesse mesmo mês, que foi um superávit de quase 5 bilhões de reais. Mas vamos lembrar o seguinte, gente. Entre 2016 e 2020, ou seja, 5 anos, meia década, o país amargou resultados, déficits enormes que até hoje nós estamos buscando nos recuperar. Então, se há um equilíbrio ou um superávit nesse momento, quando se esperava, segundo o orçamento federal, um déficit bastante grande ainda, então, se nós estamos trabalhando com superávit, é uma boa notícia. Isso mostra que as contas públicas estão sob controle. Não há nada explosivo que vá provocar aumento de endividamento, inflação e outras coisas por esse lado. E agora vamos ver o que vai acontecer no decorrer da semana. Terça-feira, 2 indicadores muito interessantes. O primeiro é brasileiro, o segundo é europeu. O brasileiro é que a Fundação Getúlio Vargas vai divulgar o IGP-10, que mede a inflação do 10º dia de abril ao 10º dia de maio. Então já teremos uma ideia a quantas anda a dinâmica de preços aqui no Brasil nesses últimos dias, por esses 10 diazinhos de maio. A expectativa é que esse índice tenha uma queda moderada. Mês passado foi 2,5%, mas exatamente 2,48%. Deve cair agora para maio pelo menos para 2%. Por que eu digo isso? Primeiro, porque aqueles fatores que mais pressionavam a inflação nos meses anteriores se arrefeceram de uma forma bastante contundente. Mas, por outro lado, o que nós não podemos deixar de observar é que, nesses últimos meses, em função de vários movimentos especulativos, o dólar voltou a subir no Brasil e no mundo. E quando o dólar sobe, isso atinge diretamente esses índices gerais de preços, porque envolvem preços por atacado, preços de produtos importados. Então, na terça-feira, o resultado do IGP-10 deve girar em torno de 2%. No âmbito europeu, amanhã é dia de divulgação dos dados do PIB do primeiro trimestre na zona do euro. Acredito eu que vai subir muito pouquinho, algo em torno de 0,2%, 0,3%. Por que eu estou dizendo isso? A Europa, sim, ela estava num processo de recuperação, mas aquela guerra entre Rússia e Ucrânia atingiu em cheio o setor produtivo do continente. Não só os países que estão brigando, que não fazem parte da zona do euro, mas vamos pensar direitinho. Os embargos que estão acontecendo da Europa em relação à Rússia e a incapacidade de fornecimento de insumos por parte da Ucrânia, evidentemente atinge os países que estão dentro da União Europeia, especialmente na área de combustíveis, petróleo e gás, que os preços aumentaram de uma maneira absurda e existe sim já escassez de fornecimento pelos gasodutos que vêm da Rússia. Na quarta-feira, também na União Europeia, vai ser divulgado os preços ao consumidor dos últimos 12 meses fechados em abril. A expectativa é que a inflação deles feche mais ou menos em 7,5%. Isso é um dado bastante significativo até aqui para o nosso Brasil, lembrando que inflação de 7,5% é uma coisa que o euro nunca conheceu, a não ser nesse momento de pós-pandemia, espero que seja pós, parece que está voltando mais casos de Covid, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, e em função da guerra, em função de uma grande escassez de insumos, reforçado agora pela questão chinesa, que também atinge o Brasil, que eu já falei. 7,5%, gente, num agregado de países que, se a inflação chegasse aos 2%, seria motivo para pânico. Então, os nossos 11,5% aqui no Brasil, 12% pode chegar,
não é de assustar, senão todos deveriam estar assustados. Isso é decorrência desse momento histórico que nós estamos vivendo e nada a ver, não se relaciona com a questão de juros. Eu repito, Banco Central está fazendo besteira e subir a Selic dessa maneira. No Reino Unido, também na quarta-feira, vai sair o índice de preço ao consumidor deles, que deve fechar perto de 7%, entre 6,7% e 7%, nessa mesma batida. Problema de adquirir insumos que estão escassos, como em todo o mundo. E isso é inflacionário e fim. Nos Estados Unidos é dia de divulgarem estoque de petróleo do país. A expectativa é que esse estoque, em abril, tenha sido reduzido em 500 mil de barris. Isso, é claro, é uma maneira de tentar conter preços altos lá, por conta da guerra, por conta da alta do preço do petróleo, mas é pouco significativo, vamos falar a verdade, em relação ao estoque total do país, que são 410 milhões de barris. Se os norte-americanos, se o governo norte-americano quiser realmente entrar como regulador de preços do petróleo no seu mercado interno, pode usar muito mais do que está usando. E na quinta-feira, o que deve acontecer de relevante aqui no Brasil é a reunião do Conselho Monetário Nacional. Não é o Copom, que é o Conselho de Política Monetária, é o Conselho Monetário Nacional que analisa a oferta e demanda de moedas, tem que emitir, aumentar a base monetária, diminuir, ou seja, eles averiguam como está a circulação monetária aqui no país. E quanto a isso não terá grandes novidades. Finalmente, na sexta-feira, gente, vai sair o boletim de arrecadação da Receita Tributária Federal. Vamos ver aí se a arrecadação de impostos vai continuar crescendo como mostrou nos últimos meses ou vai haver uma reversão. Pessoalmente, eu acredito que até vai haver uma pequena reversão em função de dois motivos. O mais importante, seguramente, é que nós vamos ter um certo atraso no recolhimento dos valores devidos pelas pessoas físicas, por nós aqui, no que se refere ao imposto de renda, já que o prazo de declaração foi expandido até o final de maio. Então, parte do imposto de renda devido pelas pessoas físicas que poderia ter sido pago em abril, provavelmente não foi, porque é aquela coisa, se nós temos mais um mês para declarar, vamos aproveitar esse mesinho para não pagar o imposto, certo? E uma outra coisa que eu acho que pode pressionar contra um crescimento da arrecadação federal é o efeito da alta da Selic sobre o consumo de bens duráveis no Brasil. Eu tenho indicações de que vendas da construção estão em queda, vendas de automóveis estão em queda, tudo em função das dificuldades de se obter um financiamento de longo prazo com juros mais palatáveis, agora está muito alto. E agora, para finalizar o Fora de Curva, eu quero falar sobre o reino animal. Eu não sei se é animal ou vegetal, na verdade, porque nós vamos conversar sobre moscas das frutas. Você sabe quando você deixa uma banana na copa, na cozinha da sua casa, e vem aqueles bichinhos lá que ficam girando em volta? São essas as mosquinhas da fruta. E aí foi feito um daqueles estudos na Universidade de Birmingham, no Reino Unido, que mostrou uma coisa que não é muito diferente de nós seres humanos, especialmente na adolescência. Segundo esse estudo, essas moscas preferem acasalar a sobreviver. É bem coisa de adolescente. Também essas moscas não vivem muito tempo, então tem que cumprir sua função biológica. Mas que isso parece aqueles grupos de jovens que estão descobrindo as delícias de bons beijos, abraços e algo mais, isso parece. Essa turminha aí, quando chega aos primeiros colóquios da vida, e eu acho que cada um de nós já viveu isso, não quer saber mais de nada, acaba emagrecendo, acaba ficando com algumas deficiências, mas vamos falar o seguinte, se mantendo vivo, essa fase é uma das fases mais legais da vida e tem que ser curtida, lógico que preservando a própria vida.
E com essa, gente, o Fora de Curva de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhe esse material com a sua rede de contatos. Eu estou encerrando mais rápido hoje, até porque eu tenho que sair correndo para pegar o supermercado aberto para comprar umas velas e água, porque os ventos vêm aqui para o sul e temos que estar preparado para eles, que é quase certo que vai faltar luz. Quem for do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, eu recomendo, vá sim ao mercado, um supermercado, qualquer lugar que venda velas, pilhas, porque o risco de blackout parece que vai ser muito sério. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Até breve, um forte abraço a cada um de vocês. Tchau.